vivo? Aos vivos e a cores. Alô, galerinha. Depois do nosso intervalo de 15 minutos, aqui foi um café com bolacha, viu? Depois do nosso intervalo para merenda, reabastecer, refortalecer as energias para poder a gente pegar mais duas aulas, né? Deixa eu ver, alô Marileide, alô galerinha, alô Dagmar, alô minha querida lá na cidade de Dom Inocêncio, Alexandra Oliveira, alô Débora, alô Vitória Victores, alô Fabiana, Joanilda, galerinha de Pimenteiras, de Queimada Nova. Queimada Nova tem uma grande comunidade indígena lá, com processo junto à FUNAI de reconhecimento de povo indígena do Piauí. Alô, galera de São Pedro, de Palmeira, Terra Boa, Palmeira, Dom Inocêncio 3 e 16, e Canavieiras, as margens do Rio Gurgueia, Canavieiras. De boa? Estamos de volta, tio Flávio Coelho. Estamos vendo o contexto político, econômico, social e cultural do Brasil no século XIX. É um tema grande, velho. Nós estamos dando uma pincelada no Piauí na segunda metade do século XIX. Aí era a casa de campo da família Castelo Branco, foi comprado pelo governador Matias Olímpio de Melo e transformado na sede do Poder Executivo. O governador morava, até os anos 70 o governador morava aí no Palácio de Karnak, né? Aí depois de uma reforma, o governador passou a morar na Zona Leste e apenas fazer o despacho. Hoje, no caso, a governadora Regina Souza faz sanções e promulga e veta aí dentro do Palácio de Karnak. Bacaninha. Vamos fazer umas duas questõezinhas, porque a primeira aula eu fiquei igual aqui, um tererê, falando, e a galerinha ficou mais calada, né? A galerinha ficou mais distante. Vamos ver se a galerinha participa mais. De boa? Planta de Teresina organizada pelo engenheiro mestre Isidoro França. Não era engenheiro, era o mestre de obra, né? Pela análise da planta original da parte central de Teresina, conclui-se que, interroga, e deixa um pontinho aí, meu amigo Nilton Mar, deixa um minuto aí na tela para ver se a galerinha manda a resposta aí pra gente, brother. Vê se a galerinha manda a resposta pra gente, meu rei. Pela análise da planta original da parte central, na verdade de onde se originou Teresina, né? Conclui-se que as ruas tortuosas atestam a improvisação na construção da nova capital. Nem as ruas são tortuosas e nem foi feito de forma improvisada. Portanto, aí está incorreto. A localização da cidade entre dois rios ameaçava a cidade de inundações? Não.
Lá no Porto Velho, quando ainda não havia o dique, sim, mas atualmente não. O posicionamento do rio Parnaíba dificultava o comércio com o Maranhão? Falso. Ele vai meio que estimular à medida que basta passar o rio para poder fazer comércio com eles. A situação geográfica impedia o crescimento do comércio devido à limitação do lugar? Também falso. Aqui, galerinha, a cidade nasceu de um projeto planejado dos traçados das ruas e praças, como você vê na imagem. Planejamento do traçado das ruas e praças, como você vê na imagem. Portanto, letra C de campeão de Canal Educação. Cartão postal de Teresina. Teresina tornou-se capital da província do Piauí em agosto de 52, quando, numa decisão arrojada e corajosa, o presidente Saraiva decidiu transferir a capital de Oeiras para as margens do rio Parnaíba. A denominação de Teresina à capital do Piauí veio de onde? O nome, né? O nome Teresina veio da onde? Pergunta. Meu amigo Nil, vê se a galerinha manda aí resposta para nós, brother. Meu amigo Nil, deixa um minutinho na tela para ver se os nossos queridos alunos lá de São Pedro do Piauí mandam a resposta para a gente. Resposta de do Inocêncio, já estou vendo lá, do Inocêncio. E de São Pedro. Olha, a galerinha agora participou de boa. Vamos lá, o nome Teresina preservou a identidade do lugar ao homenagear uma nativa do Poti? Não, não é uma índia aqui da região do Poti Velho, viu? Não é. Teresina garantiu a valorização de aspectos culturais locais, como a cajuína. A cajuína se tornou uma espécie de bebida tradicionalmente piauiense, faz parte do patrimônio imaterial do Piauí, mas o nome Teresina não tem a ver com cajuína, só lá na letra do Caetano Veloso. Só lá na letra do Caetano Veloso. Rompeu com a forma característica de adular as personalidades? Não, infelizmente não. Ó. A gente ainda tem uma tradição de nomear escolas, hospitais, cidades com o nome das autoridades. Representou um agradecimento à princesa que aboliu a escravidão. Quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II e da dona Teresa Cristina, mas não é a ela. E nem porque aboliu a escravidão, que a abolição da escravidão é depois da fundação de Teresina. Foi uma homenagem à imperatriz do Brasil, a napolitana, era italiana, dona Teresa Cristina. Portanto, galerinha colocou em letra E de
Helicóptero. Galerinha de Dom Inocêncio, galerinha também lá da cidade de São Pedro. Próxima, da Faculdade Ademar Rosado. A ideia de transferir a capital de Oeiras para outra localidade antecede a Saraiva, sendo sempre o argumento mais forte o fato do isolacionismo de Oeiras dificultar o progresso da província. Sobre a questão da transferência, aqui é para você colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, meus pimpolhos? Vamos para ela, né? Em 1850, assumiu a presidência do Piauí o senhor Saraiva, que logo manifestou seu interesse em transferir a capital para as margens do Parnaíba. É vero? Primeiro tópico, galerinha. Verossímil. Em Oeiras, a comunidade inteira reagiu a qualquer ideia de mudança. E, usando de seu prestígio, começou a influenciar os deputados que, na sua maioria, eram contra a transferência. Por isso, o projeto foi derrubado pelos deputados. Olha, só em 51, mas em 52 vai ser aprovado. Então, vou botar falso. À medida que nós tivemos a transferência aprovada pela Assembleia Legislativa. Um dos argumentos utilizados por Saraiva é que a nova vila haveria a possibilidade de desbancar Caxias, que era um grande centro comercial naquela época e tinha uma grande preponderância sobre o Piauí. É vero? A transferência para a Vila Nova possibilitaria a utilização comercial e comunicativa do rio Parnaíba e o aproveitamento agrícola dessa, olha o que o autor colocou, dessa Mesopotâmia. Meio de pântanos, água. Portanto, verdadeira. A sequência ficaria verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. Perfeito, galerinha? Perfeito, povo. Alô, povo de Palmeira. Vamos para a próxima. Analise as frases seguintes. Essa é grande, velho. Essa é grande, né? Vou passar essa. Para a gente começar a ver as transformações no Piauí, depois também da transferência da capital. De boa? Eu coloquei assim, ó. Teresina era uma capital novinha da bodega, tirada do plástico nesse instantinho, ó. Ah, papai. Numa localização privilegiada, banhada pelos rios, próxima ao litoral e, entre aspas, ao mundo, beira do rio Parnaíba, que vai desenvolver uma vocação comercial e para o setor de serviços e, claro, administrativa, e que fica entre o Maranhão e o Ceará. Entre o Maranhão e o Ceará. Então, bem aqui, galerinha, está a cidade de São Luís e bem aqui está a cidade do Fortal. É. Antes, a nossa capital ficava entre o Maranhão e o Pernambuco. Ó. Pernambuco. Olha a imagem antiga de Teresina, beleza? Olha a navegação a vapor, meus pimpolhos. Olha a navegação a vapor, velho. É, navegação pelo Velho Monte. A importância da navegação a partir de 1860, porque o governo do Piauí comprou o vapor Uruçuí, lá do estaleiro Ponta da Areia, em Niterói, no Rio de Janeiro, do Mauá. O governo do Piauí comprou um navio a vapor. Ele saía de Parnaíba, passava em Luzilândia, passava em União, passava em Teresina, passava em Amarante e em Floriano. Floriano ele ia para Uruçuí e Uruçuí ele ia para Santa Filomena. Ah, papai! De Santa Filomena, velho, lá em Riba, onde o rio está quase nascendo, ó,
ele subia e descia. É claro que naquela época não havia usina hidrelétrica ali de Guadalupe, né? Não havia usina hidrelétrica. Coloquei mais acima ainda, ó. A navegação ela vai impulsionar o comércio das cidades ribeirinhas. Rapaz, respeita impulso, viu? Deixa eu procurar aqui um mapa do Piauí de novo. Meu Deus, eu não tenho um mapa aí. Tem não, eu vou voltar. Volta, meu amor. Aqui, ó, aqui. Eu vou pegar as principais cidades do Piauí na atualidade. As principais cidades, as maiores. Teresina, Beira Parnaíba. Parnaíba é a segunda. Aí vem Piripiri, eu acho que é aqui. Depois vem Picos, eu acho que é aqui. E Floriano. Olha aí, ó, Floriano. Então, das 5 maiores cidades do Piauí, 3 estão banhadas pelo Velho Monte. 3 são banhadas pelo rio Piauí, Parnaíba. Bacaninha? Para você ver a importância da navegação por ele. Beleza? Aí eu coloquei assim, ó. Se tornou a principal rota de acesso ao mar, porque lá em Parnaíba, no Porto das Barcas, recebia embarcação que vinha das Europa. Ah, papai! E o declínio dessa navegação a vapor, só depois da construção das ferrovias e das estradas. As estradas foram principalmente depois do governo do Juscelino Kubitschek. Então, eu quero que você veja que foi muito importante. Mudava os costumes, a chegada do vapor era um acontecimento. O povo ia para aguardar, os silvos, a fumacinha. Era um espetáculo, velho. Passando, mais imagens de navio a vapor aqui no Piauí. Aqui em Teresina, navio a vapor aqui em Teresina, essa primeira imagem maior. Aí o Porto das Barcas, em Parnaíba. Beleza, mais imagem para a gente fechar essa temática e ir para a parte da economia. E a economia do Piauí estava em declínio. Ó céu, ó vida, ó azar. Eu botei assim, ó. A pecuária, desde a segunda metade do século XVIII, dava sinais de crise. Até porque a principal área consumidora do gado do Piauí era a região nordeste produtora de cana-de-açúcar. E o açúcar estava em decadência. Ah, meu amigo. Os centros econômicos mais fortes agora eram Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Longe, velho, longe. E aí, aos pouquinhos, o nosso gado foi perdendo qualidade, se adaptando às carências, mazela, sertão, catinga braba, e foi perdendo mercado. Nós só vamos ter um melhoramento genético no gado piauiense no século XX. Demorou demais. E ainda para piorar, havia concorrência do gado do sul, do Pampa Gaúcho, e nós demoramos a montar uma indústria do charque. Se você for comparar com o Ceará, que tinha uma indústria do charque e do couro, olha, nós demoramos demais, galerinha. Muito. E por último, a criação do gado se dava principalmente na região do semiárido, na Caatinga. Então, esse plantel que você está vendo aí na imagem é o tipo gado pé duro, ou laranjo, né? Era chamado de laranjo. Chifre grande, pontiagudo, pouca carcaça, os ossos aparentes, período de estiagem fica magrinho, criado de forma extensiva, não é em confinamento. É o gado pé duro, como a maioria dos criadores piauienses ainda criam hoje. Então a gente perde mercado com esse tanto de aspecto. Olha aí a carne de charque. Tio, a carne de charque é seca ao sol. E a carne de sol é seca à sombra. Oh, velho.
Ali em Campo Maior, a carne de sol fica na sombra, viu? O algodão. Quando eu era moleque, pisei demais em salco do algodão. Encalcava, né? Algodão lá em Coronel. Ó. A economia cotonífera, do cotton, do algodão. Nós tivemos uma sobrevida na produção algodoeira na década de 60, que trouxe muito real para nós, galerinha, muito. O estímulo vinha lá de fora, olha. A Revolução Industrial Inglesa, a maior produção de algodão no mundo era os Estados Unidos, e os Estados Unidos entraram numa guerra intestinal deles, que era o Sul querendo se separar do Norte, perfeitinho. Quem entrou como substituto dos norte-americanos? O Nordeste, Maranhão, Piauí. Por acaso, o segundo maior produtor do mundo era o Egito. E na mesma década de 60, a produção do Egito foi acometida por uma praga. Mas não agradecia. Então a nossa produção voltava para o mercado externo. Belezinha? Quando acabou a Guerra Civil, eu vou botar a data. Quando acabou a Guerra Civil dos Estados Unidos, eles voltaram a ser o primeiro na produção de algodão. Então a gente pega a nossa produção e volta para o mercado interno. Até porque começava a surgir aqui, ó, a indústria têxtil. De novo, começava a surgir aqui a indústria têxtil, galerinha. Então eu quero que você tome nota dessa parte aí, per favore, italiano. Beleza, beleza, beleza de Creuza. Vamos lá, galerinha, olha. Sociedade do Piauí naquela época, né? Não é só algodoeira, né? Sociedade lá dos anos 1860. Nós tínhamos os coroné, os latifundiários, dono de terra. Eu vou botar aqui, ó. Lá... Porque às vezes você pega a questão e chama latifundiários, viu? Latifundiários. Late é grande, fundiário é terra, é agrário. Grande, propriedade agrária, os coroné. Tinha gente que achava que a abolição da escravidão iria provocar uma grave crise na economia do Nordeste, notadamente o açúcar e o algodão, mas na realidade não fora. Não fora, de boa? Porque a mão de obra era principalmente de sertanejos e de ex-escravos, muitos já libertos, né? Notadamente, esse latifúndio que eu citei, olha, ele era o fator principal da exclusão dos sertanejos e camponeses, que eram alvos da exploração. E o poder político estava nas mãos de quem? Dos coronezinhos, dos coronezinhos. Teve uma mega seca na década de 70, a seca de 70. Na verdade, o Nordeste vive ciclos, períodos ciclos de seca, né? Tivemos a seca de 70,
tivemos a seca do 15, tivemos a seca de 32. Rapaz, respeito e mortandade. Olha, na seca de 70, só de fome e sede no Ceará morreram quase 100 mil pessoas. Gente demais, né? E por último, com a ruína econômica do Piauí, a gente passou a ter uma dependência cada vez maior do poder no Rio de Janeiro. Do poder central no Rio de Janeiro. Perfeitinho? Da corte no Rio. Então, notadamente, a província do Piauí não estava nos seus melhores dias. Essa imagem aí mostra um vaqueiro, né? Figura típica aqui do nosso estado. Passando. Olha a produção do algodão. Olha a colheita do algodão. Pode ser escravizados, mas pode ser libertos também. Mas você percebe que predominava uma população de origem afro. E aí você tem uma elite, como você vê nessa imagem, e essa elite está explorando o trabalho, claro, de ex-escravos. Aí não são escravizados mais, aboliu a escravidão. Perfeito? Vou mais à frente. Aqui em Teresina, deixa eu ver as cidades. Dom Inocêncio não tem muita disponibilidade de Carnaúba ou Babaçu, viu? Queimada Nova também não, e São Pedro já tem. São Pedro tem. Palmeira deve ter, né? Até pelo nome. Mas aqui em Teresina faz parte da geografia do lugar, nessa região centro-norte, que é um costume que vem dos índios. E também pela carência da população, muitos ribeirinhos, que constroem as famosas casas de palha. Então, lá na região sul do estado, é difícil você ver uma casa que não seja coberta de telhas. Até porque lá não tem a disponibilidade do babaçu e da carnaúba, como aqui. Mas aqui faz parte do cenário. E, evidentemente, são as famílias mais carentes de recursos em oposição às famílias poderosas que você vê nessa foto. Perfeito? Vou passar mais. Chegando lá na região sul, olha, aqui é Caracol. O Instituto Oswaldo Cruz, depois de combater a varíola, a febre amarela no Rio de Janeiro, resolveu fazer um tour pelo Brasil para ver as doenças endêmicas. E algumas regiões foram fotografadas. Então, essa primeira fotografia é de Caracol, de quase 100 anos atrás, olha, quase 100 anos, e ela mostra um menino com esquistossomose, olha, a famosa barriga d'água. Eu sei que é o transporte de cana para produzir a cachaça, a rapadura, mas os dados levantados demonstraram a quantidade de doenças endêmicas no Brasil. Perfeitinho? Os dois meninos têm uma mega barriga, que é a chamada esquistossomose. De boa? Vou passar mais. Aí uma fazenda em Parnaguá, Fazenda da Cruz. Eu até pesquisei semana passada para ver se ainda havia essa fazenda, mas não encontrei. Serras do Piauí, mas essa imagem, provavelmente o rio Parnaíba, bacaninha. Para a gente fazer a proclamação da República, numa curiosidade, viu? A proclamação da República no Piauí perpassa por uma curiosidade do meu amigo Davi Moreira Caldas, o David Caldas. Esse cara que você está vendo nessa imagem aí, galerinha, aí é lá no Centro de Artesanato, Mestre Dezinho. Esse cara aí era professor do Liceu Piauiense, era um grande estudioso, começou a fazer direito, se envolveu na política, foi deputado estadual, propôs na Assembleia Legislativa que o governo do Piauí construísse casas de telha, substituindo as casas de palha. Olha o que o cara fez. E ele era um crítico
mordaz assim do Império, que era defensor da República, mas ele não viu a República chegar. Mas a curiosidade é que ele criou um jornal chamado 89. O jornal 89 nasceu em 1873, criticando a monarquia e falando bem da República. Mas ele falava assim também, ó, dos vultos republicanos de outros momentos, como Tiradentes, que morreu pela causa da República, o presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ah, papai! E o meu amigo Davi Caldas dizia, olha, daqui uma geração nós já vamos estar pronto. O povo brasileiro já vai estar capacitado e um ano bom para proclamar a República vai ser o ano de 1889. Tio, quando foi que proclamou a República? O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, no 15 de novembro, proclamou a República em 1889. Ah, papai! Tio, esse cara será que era um vidente? Não, mas ele falava que era uma data muito boa, porque era o centenário da Inconfidência Mineira. Opa! E era. Era o centenário da Revolution Françoise, e era o centenário da eleição de George Washington. Então, depois de 100 anos, meio que nós estávamos agora preparados para deixar de ser governado por um rei e proclamar a República. Espetaculoso, o meu amigo Davi Caldas, viu? Espetaculoso, de boa? Faça o print aí, você não vai achar isso daí em qualquer lugar, viu, galerinha? É um republicano antes da República, mas infelizmente ele faleceu também antes da proclamação da República, né? Aos vivos! De boa, galerinha, de boa na lagoa, vamos passar. Olha o texto do jornal 89 do meu amigo Davi Caldas. Os patriotas mineiros, em Confidência Mineira, acabaram por ser outros tantos mártires da liberdade, outros tantas vítimas
É, da Mentecapita Maria, é a Dona Maria I, bisavó do imperador Dom Pedro II. A. Quem Deus guarde, quando muito, até 1889. Olha aí, olha. O meu amigo Davi Caldas está dizendo, vai ser uma data boa. Nós já vamos ter um povo educado, livre, consciente. Vamos derrubar o rei e proclamar a república. Mas ele não viu isso acontecer, porque ele faleceu antes um pouco, né? Mas é o profeta da república. Vamos para as questõezinhas, né? Dá para fazer umas 3 questõezinhas? Vamos para as questõezinhas, né? Imagem de navio a vapor aportando aqui em Teresina, é vero, viu? Lá no troca-troca, né? Aí hoje é o mercado troca-troca. Em 1859, o governo da província do Piauí adquiriu o vapor Uruçuí, comprado do estaleiro da Ponta da Areia, no Rio de Janeiro, de propriedade do Irineu Evangelista de Souza, famoso Barão de Mauá. Deve-se atribuir à navegação a vapor, a essa época, a importância de... Aí, agora vamos aguardar a galerinha lá de São Pedro, galerinha de Dom Inocêncio III, Canavieira, galerinha de Canavieira, rapaz. Tcharam. Alô, você de Guaribas, galerinha de Guaribas também, aos vivos, aos vivos. Guaribas, eu acho que tem um projeto de produção de calcário, se eu não me engano. Deixa um minutinho na tela, Nil, para ver se a galerinha manda a resposta para nós. Per favore, em italiano, ó. Aos vivos, aos vivos, viu? Vamos lá, viu? Deve-se atribuir à navegação a vapor, essa época, a importância de solucionar a problemática econômica da província do Piauí. Não, viu? Solucionar não, viu, galera? Até que ajuda, mas solucionar não, viu? Impulsionar o comércio nas vilas e cidades beira-rio? Sim, com certeza. Vai impulsionar o comércio nas cidades ribeirinhas? Com certeza. União, Luzilândia, com certeza absoluta, né? Vai interligar diretamente o Piauí ao continente europeu? Não exatamente, galerinha, porque o nosso vapor não ia até a Europa. Perfeito? Vai facilitar o escoamento da criação de gado? Não. Olha, eu assisti uma reportagem um dia desse, no Vale Amazônico. Tinha um barco, só que o barco tinha uns 5 ou 6 andares. E tava lotadinho, tava assim, apinhado de gado, viu? Lá eles transportam o gado nos navios, pelo rio, mas aqui não. Aqui não havia essa ideia naquela época. Proporcionar integração territorial de Oeiras? Não, mas o vapor não ia a Oeiras, galerinha. O vapor não ia a Oeiras.
Portanto, a alternativa correta, letra B, de Bonitinha, como assinalou, deixa eu ver, São Pedro do Piauí. B de bola. B de bola. B de tubaréu. Tubaréu. Durante o período colonial brasileiro, o Piauí foi o curral do Brasil, o que demonstra a importância da pecuária bovina àquele período. Quando outras províncias do Brasil precisavam de gado para iniciar o seu plantel, recorria-se geralmente ao rebanho do Piauí, o mais garboso e numeroso da colônia Brasil. Mas, na segunda metade do século XIX, a pecuária demonstrava sinais evidentes de decadência. Deixa-se de apresentar, galerinha, deixa-se de apresentar ele que é a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Deixa-se de apresentar como fator contribuinte para o declínio da pecuária nesse período, 2 pontos. Qual é a alternativa, galerinha, de Palmeira do Piauí e de Guaribas? Qual é a alternativa, São Pedro do Pi? Vamos lá, galerinha. Ele quer a alternativa incorreta. As distâncias do Piauí para as grandes praças consumidoras foi um fator? Foi. A concorrência com o gado do sul foi um fator? Foi. O avanço da indústria do charque em outras praças foi um fator? Foi. O gado pé duro de qualidade inferior foi um fator? Foi. Mas os frigoríficos no Piauí só vão surgir muito tempo depois. Ele não inviabiliza, ele impulsiona. O frigorífico do Piauí S.A. só nasceu na década de 50. Demorou muito, muito, muito. De boa? Estamos encerrando a nossa aula aqui com a temática do Piauí no segundo reinado, na segunda metade do século XIX, tendo como destaque a transferência da capital, a importância da navegação a vapor e aspectos econômicos que foi o gado em declínio e o algodão em ascensão. Bacaninha? Ó, deixar um cheiro. Deixa eu encostar ali para dar um cheiro na caixa do oi, ó. Cheirinho na caixa do oi é assim, ó. Cheiro na caixa do oi, povo. Valeu, galera!